hoje, meu bate-papo com a Cris, gente, tá? O amor está no ar. Hoje a gente vai estar falando de amor, aproveitar que amanhã é dia dos namorados, né? E tive o prazer, na verdade, né, de conhecer essas duas pessoas maravilhosas. E hoje fiz o convite, estão aqui e nós vamos falar um pouquinho da história deles. Né? Tem mais de 50 anos de casado, então tem uma super história, uma família. Então seja bem-vinda, Dona Maria Inês e seu Antônio. Essas duas pessoas maravilhosas que eu acabei de conhecer, então nós vamos saber um pouquinho de toda a história deles, desses 50 anos aí, a mais. 52 vai já, 52. Né? Vai fazer 52. Meu Deus, é muita história, hein, gente? É um tempinho, né? Tempinho bom. Mas fala um pouquinho antes, Antônio. É Antônio Rodrigues Almeida. Exato. Fala um pouquinho que você já foi empresário, eu queria saber que área, você estava me contando também que já foi vice. Conta um pouquinho da tua história e hoje trabalha com agropecuarista. É Sim. Isso. Conta um pouquinho. Eu comecei trabalhando, tive poucos empregos, na verdade, foram um emprego praticamente. Eu comecei na Nortox e daí, a partir disso, com 1971, eu tinha 20 anos, já comecei a empreender. Começando no ramo de insumos agrícolas, depois essa empresa progrediu bastante, passei a vender, participar da outra empresa que vendia tratores e coletadeiras, depois peças para tratores e coletadeiras, né? E no ano 2000 eu comecei também com a outra atividade, que é a criação de gado também. E até hoje estou nessa atividade, mas o comércio eu parei durante a pandemia. Eu aproveitei a oportunidade e encerrei a atividade comercial. Hoje você se dedica aos gados. Ao gado. Ah, é paixão isso? Paixão. Ah, é bom, né? Quando trabalha com a paixão é muito bom. É muito prazeroso. Imagino. Maria Inês foi professora. Professora. E qual a área que você dava aula? Olha, eu comecei a licionar em lugar pequeno, com 14 anos, de primeira a quarta. Aí depois eu vim para Apucarana, terminei escola normal, fiz faculdade aqui, faculdade de letras, e continuei professora de primeira a quarta. Depois, para completar, eu fui até o 3º grau. Aí aposentei com 39 anos. Nova! Mas também o ensino, né, gente? A cabeça trabalha muito, Mas né? eu comecei com 14. Novinha. Né? Então, 14, naquela época era 25 anos para aposentar. Depois mudou. Daí tinha que ter tempo de serviço e idade. Se fosse assim, eu não teria aposentado. É verdade. Aí, quando eu terminei, que eu aposentei, como ele foi para a prefeitura, eu fui para o comércio. E fiquei lá até agora, na pandemia. Aí, na pandemia, já estava mais idosa, né? Todos idosos, e daí eu parei. Jovem, gente, vocês são maravilhosos. E agora, hoje, eu dedico aos meus trabalhos, assim, mais da igreja, né? Voluntário, que precisa, eu estou sempre ali ajudando, né? Então, tem um grupo de amigas que nós temos um grupo já há muitos anos juntas, então nós fazemos café na oncologia de manhã, uma vez por mês, e uma vez por semana eu faço visita no materno também com um grupo de voluntária. Que bacana, né? É um trabalho gostoso, né? Porque você vê ali gratificante, de repente, uma pessoa que você viu entrar, passa por uma químio, vamos supor, e depois sai, né? Sarada, isso daí é bem satisfatório, né? E assim a gente vê que como é bom você estar servindo ajudando, e não né? sendo servida, né? Exato. E já lá no materno a gente faz visita, faz oração, sabe? E depois eu faço 2, porque eu termino, daí eu acompanho essa minha neta que eu te falei, que faz comunicação, que ela conta a história lá, sabe? Então, que eu falo que é uma bênção de Deus. Para as crianças. Ela conta, que é no materno, né, que nós vamos. Tem também lá no Providência, mas o nosso grupo vai no materno, que é onde a gente se identifica mais, né? Sim. E é prazeroso porque é o que eu te disse, é 1000 vezes melhor você estar visitando do que você estar sendo visitado. Com certeza. Né? Então a gente tira aquele pouquinho do tempo para Jesus. E faço parte das mães intercessoras
Então, daí eu eu frequento o meu grupo que é no Glorinha e também agora iniciando na São Francisco. Então, estamos lá também. Que legal. Mas a história de vocês vocês eram muito novinhos, né? Tudo. Parece que você me comentou comigo, com 11, 13 anos vocês se conheceram. Nos conhecemos. E foi em Apucarana? Foi aonde? Não, foi em Nova Moreira, que é um município de Marilândia do Sul. É uma cidade, um lugarejo. Distrito. É um distrito, né? É. E nós mudamos para lá, meu pai comprou terra lá e nós viemos para essa Nova Moreira. E chegando lá, meu pai comprou as terras do pai dele. E foi vizinhar, né? Porque o pai dele fizeram amizade. Não, daí nós nos conhecemos, mas Sim. ele estudava no colégio agrícola interno. Então a gente se conheceu. Mas eu falo que naquela época já era tão meninos. E talvez até um olhou para o outro e até se gostou, mas não sabia nem o que era. Não quer, né? Aí ele foi para o colégio agrícola e voltava só nas férias. Então a gente quase nem se via, sabe? Aí por isso que nós fomos namorar, daí eu já tinha 17 anos. E quando foi esse primeiro olhar aí, quem que cativou quem? Foi o Antônio ou a Inês? Quem que foi que falou assim, nossa, eu quero aquela mulher, ou vice-versa, eu quero aquele homem. Quando que foi que aconteceu isso? É uma história muito bonita, sabe? Eu ficava fora e um dia que eu estou indo para a casa do meu pai e para ir na casa do meu pai, passava no sítio, a mesma estrada que passava no sítio que era do pai dela, que meu pai tinha vendido para o pai dela. E a gente estava andando, nós se encontramos, eu falei, opa! Então foi você o primeiro olhar para ela. Aí andei um pouco, olhei para trás, ela olhou também e falei, opa, agora vai dar certo. E como que foi? Aquele tempo lá só pegava na mão? Ou não? Como que você pediu ela em namoro para os pais? Porque tinha que pedir, não tinha naquela época? Ou foi difícil? Não, a história é longa. Mas ficaram enrolando, conversaram antes, como que aconteceu tudo isso? Não, foi assim, meu pai não queria o namoro. Quando ele ficou sabendo que a gente estava querendo namorar alguém, contou para ele, né? Ele ficou muito bravo, que ele não queria. E naquela época era pai que mandava, né? Sim, claro. E daí ele falava para mim que se aquele moleque chegasse lá, ele ia esperar com a garrucha, sabe? Ai, coitado, Antônio. Termina? Não, na garrucha, na verdade, não era garrucha, era uma espingarda. Sim. Tá. Eu estava sabendo que ia me esperar, e estava esperando com a espingarda. Mas você estava decidido. Eu fui. Eu cheguei, eu parei o Fusca na porta da casa, assim, estava chovendo. Em vez da espingarda, ele veio com guarda-chuva me receber. Então aquele macho não foi tão macho assim. Não, já amansou. Eu acho que ele achava que se ele falasse assim, eu não ia namorar, né? Sim. Nós namoramos acho que uns 6 meses sem ele saber, né? Assim, só com o boato, mas nós namoramos, porque eu estudava em Marilândia. Tá. Sabe? E ele ainda fazia aqui a Apucarana, né? Mas daí ele, aqui nessa época, daí ele já estava trabalhando, porque ele já tinha saído do agrícola, né? E já tinha começado a trabalhar. E então ele ia até Marilândia. E daí eu gazeava aula, né? Mas eu tinha minha irmã mais velha que estudava, que a gente estudava junto, então ela sabia tudo, sabe? Então ela falava, vai, mas é uma aula só, então eu ia, pegava o recreio, né? E fez mais uma aula. E tinha as mentirinhas ali, mas era por uma boa causa, mas porque fui os chamada. Pais não deixavam, fui chamada pelo diretor. Hoje eu encontro ele na missa, ele já está velhinho, sabe? Ele vem na missa aqui agora. E eu olho para ele e penso, ai meu Deus, sabe que ele não lembra. Deve ter muita história por aí, né? Mas daí depois dessa época, daí meu pai acho que viu que, né, não adiantava. Aí depois os dois eram assim, meu Deus, porque esse aqui ele não guarda mágoa, sabe? Então ele sempre cuidou muito dos meus pais. Que bom, sabe? Né? Então aí namoramos por um bom tempo, daí noivamos, né? Aí casamos. E quando que aconteceu esse casamento? Foi em Apucarana ou foi em Marilândia? Marilândia. Nós casamos no dia 8 de setembro de 1974.
que só depois eu fui saber que dia 8 era dia de Nossa Senhora da Natividade, né? Então eu falo que eu já fui presenteada lá de trás sem saber, né? Porque é uma coisa, assim, pra gente... Você casou nessa igreja? Né, na igreja Nossa Senhora das Dores, tá? Na Nossa Senhora das Dores, a de Marilândia. Ah, tá. Mas é no dia de Nossa Senhora da Natividade, sabe? Mas fui descobrir depois, porque a gente, quando é jovem, a gente não se aprofunda tanto as coisas da igreja, né? Hoje não, hoje eu vejo que é diferente, os jovens. Mas naquela época não, a gente ia à missa e tá, né? Mas hoje... Aí vocês casaram e vocês continuaram em Marilândia ou não? Não. Quando nós casamos, eu já vi uns 6 meses, né? Eu vim para cá, que minha irmã mudou aqui para Apucarana. Eu vim com ela porque era o último ano da escola normal. Então, eu vim para terminar a escola normal aqui, porque a gente já ia casar em setembro. Estava marcado o casamento. Ficaram em Apucarana. Ele já morava em Apucarana, ele não voltou para lá, sabe? Certo. Ele começou a trabalhar e aqui ele ficou. Daí ele trouxe a família dele para Apucarana. Você até comentou que fez parte da CIA, né? Conta um pouquinho para nós. Foi um chamado de um amigo e eu fiquei 10 anos aqui como diretor da CIA. Uma vez secretário, tesoureiro, outra vez tesoureiro de novo, secretário de novo. E nós iniciamos um movimento cívico muito forte em Apucarana e a CIA tomou pé daquela situação que estava acontecendo em Apucarana com relação à política e a CIA resolveu fazer... A CIA encabeçou esse movimento cívico com os empresários de Apucarana. E eu, participando da CIA, acabei sendo, na época de 1900, foi em 91 isso o movimento. Daí tinha a eleição de 92 e a CIA resolveu participar. Fomos para o movimento e eu fui escolhido pelo movimento cívico, pela CIA, para ser vice do Walter Pegorer na primeira administração. E ele nunca me convidou para ser vice e eu também nunca pedi, eu era vice da CIA. Aí terminou esse compromisso, resolvendo o problema, cada um voltou para a sua vida normal e daquele pessoal da CIA, ninguém seguiu na política. Foi só para dar o exemplo mesmo. Nós demos muitos exemplos de como aplicar o dinheiro público, como fazer o dinheiro público render, sabe? Eu administrei a companhia de asfalto, fizemos muito asfalto dentro de Apucarana. Você tem muita história, né? Tem muita história. Vai longe a história. Vai longe, gente. Mas terminado... O programa não vai dar. Terminado, eu voltei para a atividade minha, que era a loja de peças de tratores e coletadeiras, e fui até a pandemia. Quando que chegou aí a primeira filha de vocês? A primeira filha chegou em 1974, um ano após. 75. 75. Nós casamos em 74. Ela nasceu em novembro de 75. Depois de um ano. Depois de um ano e 2 meses. Um ano e 2 meses, que é a Carla, né? Tá, você tem mais outra filha. Tem a Juliane Nayara, que nasceu em 1978, né? Ajuda para mim não errar, se eu errar ela vai ficar brava. E depois tem mais uma. Tem, depois de bastante tempo, a Juliane já estava com 9 anos, a Carla com 12, aí veio a Ana Carolina Almeida, bem depois. Aí são 3 filhas. São 3 filhas, que é uma bênção de Deus para nós. Vou conhecê-las ainda. Veio completar a nossa família, né? Veio devagarinho. Aí veio os genros. Os genros que completaram, que eu não posso deixar de falar, que é o Márcio, né? Que é o da Carla, que você até conhece, o Colombo. Sim. Que nos deu as 2 filhas, né? As 2 netas. Que é a Isabelle Almeida e a Natália. 2 preciosidade também. Olha aí. E também tem netas. Então, as 2 da Carla, né? E daí as da Juliana e Nayara tem a Laís, que está fazendo direito, que é uma menina também muito abençoada por Deus, né? Veio também completando. E por último, né, que foi que eu falo que é meu genro caçula, é o Renan, e que veio também só para completar, né, para a nossa família, e nos deu a nossa neta Cecília, que é uma mesticinha de cabelo enrolado, linda, sabe?
todas muito aplicadas, as 4 são. E como que é quando reúne toda essa família? Pensar que lá atrás, né, aí 51 anos atrás, vocês disseram sim, né? E hoje tornou essa família bonita. Como é para vocês verem tudo isso? Olha, muito gratificante. Assim, eu agradeço, nós agradecemos muito a Deus, né? Porque a família hoje, você sabe que está muito difícil, né? Tá. E a gente conseguir uma família, eu falo assim, não é tão numerosa, mas já perto de hoje, né? Sim. Então, é muito, nós só louvamos e agradecemos a Deus, né? Que se não é Deus na família da gente, nós não estaríamos aqui. E qual a qualidade que você vê na Inês? Ela não tem bola perdida para ela. É verdade? Não que tem. Legal. Ela me ajuda muito e me ajudou muito. A gente que muitos anos no comércio, são praticamente 70, eu tenho ainda 74 anos. Né, mas eu estou no comércio há 50 anos, 52, 53 anos no comércio. Né? Então, a gente passou por muitas dificuldades na época, essas crises que tiveram, né, dos planos do governo, plano real, plano cruzado, essas coisas todas. O comércio tem os altos e baixos, mas ela esteve sempre do meu lado, me ajudou muito e ela luta muito pela família. Tanto é que a gente, praticamente quase todos domingos, almoça na nossa casa. A família inteira está lá. Eu falei certo sobre a mesa aí, todo mundo junto. Uhum. E para você, qual é a qualidade, Inês, do Antônio? Olha, honestidade, sabe? Fidelidade, é um ótimo pai. E né, continua, né, sendo um ótimo comerciante, porque da onde nós saímos de família bem humilde. E se a gente hoje tem um conforto e dá um conforto para as nossas filhas e netas, né, que queira ou não queira, a gente está ali junto, né? Foi graças ao esforço dele, porque igual ele falou, mas é os dois juntos. Porque um só não faz nada, né? Não faz. Tem que estar sempre unido, sempre trabalhando junto e sempre apoiando o outro, Verdade. Né? E quando ele mudava, assim, uma época que ele encerrou um comércio e iniciou outro, nós estivemos juntos, dois, né? E agora... Como fala, na alegria e na tristeza. Sim, sim. Né? E agora, como ele agora cansou do comércio, então, tá feliz lá? Por outra forma. Tá feliz? Uma vez por semana eu vou com ele, sabe? E tem algum momento da vida de vocês que é inesquecível para vocês? Aí desde o namoro até hoje, que foi para vocês inesquecíveis? Tem tantos momentos bons, não tem? Tem. Antônio, o que foi para você? A Inês, ou os dois a mesma coisa? Eu acho que a chegada dos filhos é um momento assim, o ápice da família, né? Sim. Porque a gente fica naquela expectativa e naquela época não tinha ultrassom, essas coisas para saber. Que sexo vinha, né? Não, a gente só sabia no dia que nascia. Aham. Né? E para mim foi uma felicidade muito grande a chegada das filhas, né? E nunca na nossa vida atrapalhou a história de feminino masculino, nunca, jamais, né? Quanto é que vocês só tem menina só lá naquela menina. casa, né? As netas, Isso é uma coisa que eu admiro, porque geralmente os homens querem um filho homem, né? E ele veio, a Carla era a primeira neta do lado dele, então foi só uma festa, que na minha já tinha bastante, sabe? Mas minha mãe e meu pai sempre foram muito carinhosos, tanto que ligava que tinha nascido, eles vinham de lá, porque eles continuaram morando lá, sabe? Em Nova Moreira. E daí eles vinham ver as netinhas. E daí, então, a Carla não tem, porque era a primeira. Aí, quando nasceu a Juliana e Nayara, que foi 3 anos após, eu cheguei na empresa dele, né, que na época era Fertin Tratores, e a secretária falou assim para mim: nossa, dona Marinês, o seu Toninho chegou aqui, parecia que era o primeiro filho que tinha nascido. E era a segunda, né? E uma menina.
entendeu? Então foi muito bem-vinda. Então ele nunca, sabe? Aí quando era eu engravidei da Ana Carolina, daí já foi diferente, porque eu falava assim para ele, depois com uma com 12 anos, a outra com 9, agora se vir um menino, tudo bem, mas seria melhor que viesse uma menina, porque muito lidar, longe, né? E daí a gente ainda brincava, se vir uma menina é para acompanhar a nossa velhice, ficar conosco. Veio uma menina. Olha aí. Uma menina decidida, que com 17 anos ela foi embora para Minas fazer medicina. Olha aí. A companhia que eu pedi ficou um pouco longe. Só Deus sabia. Mas ela está num caminho onde você visita. Não, mas agora ela está aqui. Né? Agora ela está. Ela se formou, daí voltou e agora ela está aqui. E é uma bênção de filha. Gente, a gente vai para o intervalinho e já voltamos com esse papo mais gostoso. Você sonha em ser modelo, aprender a desfilar, posar para fotos e desenvolver sua postura e confiança? Na Cris Models, você encontra muito mais do que um curso de modelos. Com aulas práticas, orientação profissional e acompanhamento próximo, cada aluno descobre seu potencial e aprende a se destacar. Venha fazer parte da Cris Models. As inscrições estão abertas. Entre em contato e saiba mais. Voltando com esse papo gostoso, não é gostoso a gente falar de amor? É uma delícia, né? É muito bom, não é? Muito. Eu queria que vocês dessem um conselho para os jovens que estão começando hoje um namoro, né? Porque é muito diferente da época de vocês, da época de hoje. Hoje está muito difícil um casal realmente que queira formar uma família, né? Queria que vocês falassem um pouquinho para esses jovens. Quer falar primeiro? Você. Eu? Bom, no namoro, eu acho que hoje está-se muito à vontade, então assim, os jovens precisam pensar mais um pouquinho, se respeitar mais, né? Ter um namoro assim, sempre pensando que vai ser sua esposa e pensando que vai ser suas filhas futuramente, né? Que ele vai ter. E que então seja um namoro assim, não precisa ser tão parecido com o nosso, certo. Mas também que se respeite, porque esse negócio conhece hoje, amanhã já fica, né? Então é uma coisa muito liberal, larga também, e já larga, né? Nem começa. Então é uma coisa muito liberal. Então eu acho que a gente tem que pensar que nós somos filhos semelhança de Deus, né? Sim. E que nós não podemos fazer do nosso corpo nada, né? Então a gente tem que estar sempre assim nesse pensamento, né? E pensar que se eu não quero isso para por exemplo, o rapaz não quer isso para minhas irmãs, eu não faço. Mesma coisa a menina, ela tem que pensar, né? E pensar que ela tem que fazer uma coisa certa, já pensando num futuro, né? E que se não der certo com esse, tudo bem. Né? O rapaz não precisa de casar com aquele, né? Mas que se preserve, se cuide. Respeite, e que se respeite, porque o respeito é muito importante, que é onde não há respeito, não tem como, né? Aqui vocês dois estão dando um exemplo disso, né? O respeito um por outro, para isso dar certo. Uma palavra, Toninho, que define a Inês. Uma companheira inseparável e batalhadora e que luta desesperadamente para a manutenção da família. Isso é o norte nosso, é ela que dá esse norte na nossa vida. Inês. E com relação o que está acontecendo hoje, né? A gente fica tão triste ver como forma-se casais, desfazem-se casais e as pessoas ficam procurando a vida inteira e não encontra, não se acha. Mas por quê? Porque não existe responsabilidade, não existe amor e não existe Deus e não existe compromisso. Porque se existir amor, existe compromisso, existe Deus,
a relação dura. Ela vai igual a nossa, vai longe. Vai longe. Agora, se não existir, se não existir principalmente a parte que é o compromisso, esse compromisso é sagrado, porque quando ao casamento a pessoa assume o compromisso. E esse compromisso tem que ser até o final, tem que ser eterno. Tem os altos e baixos, tem os momentos difíceis, mas tem que superar. Não é porque tem uma briguinha do casal hoje, uma discussão qualquer, já cada um se separa, cada um vai para um canto e para o outro. E a família, como é que fica? Como é que fica o pai, a mãe? Como é que os filhos que vêm? É complicado, né? E não é do gosto de Deus isso, não. Não é, não. Essas modernidades, eu tenho certeza que não é do gosto dele. Não é. Tá difícil, né? Difícil. Esse mundo tá difícil. Porque... E por isso que a gente resolveu trazer vocês como um casal aqui, um exemplo, né, de amor, de carinho, de respeito. Eu quero agradecer, mas antes de agradecer, eu quero conhecer 3 lindas mulheres. Carla Regina, Juliana Nayara e Ana Carolina. Achou que a gente ia ficar fora? Tudo bem? Tudo bem, Carla? Ali tá a câmera, tudo bem? Prazer. Igual vocês, né? Bem, meu amor, prazer. Então, essa é a família, uma parte, né, da família que foi construída, essas lindas mulheres. Lindas mulheres. Então, apresenta para mim, essa é a Carla, que foi a primeira filha. a minha primeira filha, que é a mãe da Isabelle e da Natália. Ok, essa é a minha caçula, que eu falei que veio bem depois, para completar a nossa família, e que é mãe da Cecília. E a Juliane Nayara é a do meio. É a do meio, ela ficou da pontinha, mas ela é a do meio, que é a mãe da Laís, que é psicóloga, que eu te falei, e que ela veio no meinho, assim, completar aqui, que foi a que quando ele chegou na empresa, feliz que tinha nascido, que parecia que fosse a primeira, era essa segunda. Olha aí. Olha que e a família, terceira né? foi assim, muita alegria, porque ela veio longe de todas, né? Então foi Aqui só você achou que ia ficar do teu lado a minha e foi companheira. longe, agora voltou. Isso, mas agora ela está conosco e sempre presente. E olha eu nos aqui no meio de cuidando. 5 mulheres. Olha aí, e tem mais netas, mulheres? Tem mais netas. Meu Mas Deus, você também, né? Imagina se tivesse as 4 aqui. Eu combinei com elas, vocês não sabiam, né? Eu liguei, Carla. Falei com a Carla e eu falei, vamos fazer uma surpresa para os dois, né? Eu acho tão bonito, porque realmente a história de vocês é bonita. Então eu quero agradecer, assim, do meu programa, do Bate-Papo e do Canal 38, né, pela presença de vocês. Eu sei que também é difícil para as meninas saírem e deixarem o que estão fazendo, né? Para vir aqui contar essa linda história de amor, que a gente vai mostrar muitas fotos aí, né, do acontecido do casamento. E ela comentou uma coisa comigo que eu não falei, mas eu vou falar. O vestido que ela vestiu no casamento dela, ela vestiu agora nas bodas de ouro. Gente, a hora que ela falou para mim, e uma de vocês usou no 15 anos. Carolina. Você eu falei, que corpo é esse, mulher? Maravilhosa, né? Então é isso, agradecer. Tem alguma palavra, alguma coisa que você queira falar aí para sua família? Fique à vontade, vocês dois. Ou vocês querem falar alguma coisa para o pai de você, para a mãe? Para nós não foi problema deixar os nossos afazeres, né? Sim. Porque da mesma forma que eles largam tudo por nós, né? Para nós foi imediato largar tudo por eles, como a gente vai fazer isso enquanto existir umas estrelinhas no céu, nós vamos fazer isso por eles. Que ótimo, né? E a história deles é muito linda, né? De um casal exemplo mesmo. Gente, mais alguma coisa? Acho que a gente gostaria de agradecer, né? Primeiro a Carla. Deus, depois a você, né? Pelo Obrigada. esse convite, né? Essa homenagem. Pra gente, nós recebemos com muita alegria, muita emoção, porque os nossos pais realmente são um exemplo pra gente, um Com exemplo de um certeza. casal que formou um lar alicerçado em Deus, na rocha, e por isso que são 52 anos de
União, né? Muita união, fidelidade, amor, respeito, e eles nos ensinam a cada dia, né? Então, a nossa família é uma família muito abençoada, porque nós temos esse alicerce, é um que exemplo, são eles. Né? Isso. Então, Você, minha gratidão. linda. Não, é verdade, eles sempre deram uma lição de perseverança e eu tenho muita gratidão de ter nascido nessa família. E é isso, obrigada. Que lindo, E né? nós só temos que agradecer a Deus por a família e agradecer também, que eu não vou deixar de falar, né, do meu pai, minha mãe, pai dele, a mãe dele, que se não fosse eles nós não estaríamos aqui. E minha mãe, ela fez 70 anos de casados juntos, aí meu pai faleceu. Nossa, que exemplo, Aí ela hein? viveu mais um tempo, se ele tivesse aguentado, Aham. seria mais. Então, nós ainda estamos longe. Tá aí, Mais Zó. 20, Tá aí, mais 20 aí ou mais. Na verdade, faltavam 3 meses para ela inteirar 100 anos. E ela faleceu na nossa casa. Olha aí. A mãe dela. Gente, eu agradeço vocês dois, Obrigado. o exemplo de família que vocês trouxeram aqui, né? E principalmente aí do Dia dos Namorados. Parabéns a vocês, né? Que são eternos namorados. E a todo mundo que está assistindo, né? Aí que você tem aí sua família. Olha um espelho aqui para vocês, né? Então, é isso, gente. Então, fico muito feliz e até quinta-feira. Até mais. Isso mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.